Boa noite, pessoal. Tudo bem? Meu nome é Ulisses, para quem não me conhece. Eu sou professor de piano da Ágata e hoje nós vamos realizar o primeiro recital da Ágata, um recital de piano. E a gente chama de recital porque recital é um movimento musical inspirado e tocado por apenas um intérprete e dois no máximo. Então, como ela vai estar tocando sozinha, então nós chamamos de recital. E ela vai estar apresentando aqui algumas peças que foram frutos que nós desenvolvemos ao longo de um ano mais ou menos, né? Eu vou ler aqui um currículo da Ágata bem rapidinho e depois eu vou falar um pouquinho mais a respeito da trajetória dela conosco. A Ágata é nascida em Brasília, Distrito Federal, e nasceu no dia 8 de setembro de 2010. O nome dela é Ágata Camille da Silva Júnior e é filha de Jonas Diego da Conceição da Silva e Cássia da Silva Júnior. Cursa o 6º ano do Ensino Fundamental 1. Hoje realiza seu primeiro recital ao piano, estreando com 5 belas peças do método Suzuki, concluindo o Book 1 inteiramente e tocando as principais peças do Book 2. Então, para situar vocês um pouquinho, nós abordamos com ela, iniciamos, na verdade, um projeto aqui na igreja, março de 2019, nós concluímos a parte teórica em 2019 e a Ágata assistia às aulas aqui, mas não se identificava muito bem com esse conteúdo que nós ministramos, que era mais voltado para adultos, né, e adolescentes e jovens. E aí, quando foi em meados de 2019, houve uma troca de pastores aqui na igreja e a gente modificou um pouquinho o projeto. E aí nós começamos a ter aulas práticas com uma turma, e ela fazia parte dessa turma, uma turma pequena, mas também não tinha uma expressão grande durante essa turma, porque ela dividia a minha atenção com mais 2 alunos, né, e o nosso encontro era semanal também. E aí, em 2020, nós tivemos esse evento que nós estamos tendo agora, né, infelizmente, né, é um período pandêmico, então nós tivemos que suspender as aulas um período, né, durante um certo tempo nós ficamos sem aula, e porque todo mundo teve que ficar em isolamento social, mas a gente continuou mantendo contato com a mãe, né, com a Cássia, e nesse contato virtual surgiu a ideia: olha, Cássia, vocês querem continuar tendo aula com instrumento? Eu sei que a gente não andou muito, mas vocês querem continuar? Ela: eu quero, eu topo. Então nós iniciamos, mais ou menos março, não foi? Abril, né? Depois um pouquinho, final de abril, início de maio, nós começamos a ter aulas virtuais. E aí nessas aulas virtuais, aí sim, a gente começou a ver uma evolução muito significativa da Ágata. Então ela começou a estudar esse método. O método Suzuki é um método que é utilizado e foi desenvolvido no Japão, e ele é inteiramente voltado para crianças, né? Por quê? Porque são canções folclóricas de vários países, onde ele aperfeiçoou, o idealizador do método, e colocou de uma maneira simplificada, de uma maneira fácil e acessível a todas as crianças. Então, a ideia é de musicalizar as crianças. E aí nós começamos a trabalhar, e a Ágata, se não me engano, até o final do ano, não foi isso, Cássia? Ela já concluiu o primeiro método, ela trabalhou todo o método, a gente conseguiu finalizar, e depois disso a gente não parou, iniciamos o segundo método, e começamos a pensar na possibilidade dela fazer o concurso na escola de música, mas infelizmente a idade dela não permite que ela ingresse na performance como ela está, mas hoje nós decidimos fazer esse recital, porque nós nos preparamos também para desenvolver essa habilidade dela em teste, né? Então, ela vai também estar trabalhando aqui
3 peças do primeiro método e mais 2 peças que são peças de concurso, que servem para o aluno ingressar em conservatórios. E um deles é a nossa Escola de Música de Brasília, e ela vai estar tocando essas peças. A primeira peça que ela vai estar tocando é Au clair de la lune, que é A Luz do Luar, né, em francês. É uma composição francesa, tá? Os compositores franceses não sabem dizer exatamente de quem é essa composição, mas na França essa canção ela é muito famosa, e vários compositores famosos manipulam e fazem variações, citações a respeito dessa canção em suas composições e arranjos, tá? Então, com vocês, Agatha Camille. Ok, uma salva de palmas para ela. Essa peça é a peça de entrada dela, é uma peça curtinha, né? Esse método todo, ele tem essa características de extrair peças curtas, músicas curtas, mas que têm desenvoltura considerável, né? Então, para quem não sabe, o piano é um instrumento de corda, não é um instrumento de tecla, ao contrário do que muitos dizem, mas nós não temos um piano aqui à nossa disposição. Mas a metodologia e o preparo que a Agatha tem é um preparo para se manipular um piano de verdade, ou seja, ela está estudando para realmente se tornar uma pianista erudita, ok? Ela vai tocar agora, qual é, Agatha? Não é a Christmas Day Secrets, não é isso? Só um pouquinho, tá? Essa canção, ela foi composta em 1937, tá? É uma peça pianística de uma pianista americana. É a única americana que consta nesse contexto do método. O nome dela é Theodora Dutton, ok? Essa peça de piano, ela é uma peça muito famosa também no folclore americano, ok? Vamos lá com vocês, Agatha. Amém. Parabéns. E aí nós temos mais uma única peça, nós invertemos a ordem aqui. Vamos fazer um alegreto. O alegreto número 1 é a primeira movimento musical alegre que se tem nesse contexto. O que é observado aqui, nessa última peça que nós vamos fazer, é uma peça de sensibilidade das mãos. Ou seja, a Agatha vai tocar um trecho um pouco mais forte e um pouco mais baixo, né? O que a gente fala de forte e piano, em termos de dinâmica musical. Então, ela vai tocar um mesmo trecho, um pouquinho mais forte e um pouquinho mais fraquinho, para mostrar a habilidade dela e sensibilidade em manipular os sons mais altos e os sons mais baixos. Agatha.
Eu queria trazer uma curiosidade aqui, com a permissão da Cássia, sobre o teclado. Posso falar? Nós, quando iniciamos esse projeto com a Ágata, nós tivemos um probleminha, porque o instrumento que ela utilizava não permitia ela fazer essa desenvoltura que ela fez hoje. E aí eu sempre conversando com a Cássia, e falava, Cássia, nós precisamos de um instrumento adequado, pelo menos que supra o básico para a Ágata. Então, a Cássia falou, olha, Ulisses, no momento, eu não estou me planejando, eu preciso me organizar melhor, tudo. E eu falei, não, tudo bem, vamos trabalhar, vamos continuar trabalhando. E aí, um belo dia, ela falou, Ulisses, eu falei para ela, né? Eu falei, olha, minha mãe está vendendo um teclado. E aí, se você quiser, eu converso com ela, vou falar para ela os objetivos, as coisas, tudo direitinho, e vou ver se ela consegue trazer esse instrumento, né, entregar com um preço camarada. E aí a gente conseguiu, né, nós finalizamos o processo, né, e hoje a Ágata está com esse teclado, que é um teclado sensitivo, que ele proporciona essa dinâmica que vocês acabaram de ouvir, de tocar um pouquinho mais forte, um pouquinho mais fraco, ok? Então, parabéns, isso prova de que ela realmente precisava de um instrumento, e está aqui, uma bela interpretação do Alegreto número 1, ok? Você já está com o segundo método aí? Pode pegar lá. Enquanto ela está pegando ali o segundo método, essas são as principais peças que nós montamos com ela, né? Na verdade, perguntei para ela, quais peças você quer tocar do primeiro método? Ela escolheu. Então, é a escolha dela, essas 3 peças aí. E agora nós vamos entrar num estágio um pouco mais avançado, que são as canções do segundo método. O segundo método é um pouco mais sofisticado, tem peças um pouco mais difíceis de execução. E elas são peças de concurso, que são minuetos. O que é um minueto, né? A gente vai falar aqui de 2 minuetos, que são minuetos de Johann Sebastian Bach. Johann Sebastian Bach é um compositor luterano, e ele compôs várias peças no período do século XVI e XVII. Então, ele é um compositor extremamente renomado e conhecido mundialmente, e é um compositor cristão. Ela vai estar tocando esse minueto, que são uns minuetos voltados para cravo. Cravo também é um instrumento de cordas, né, mas manipulado ali por meio de teclas, né, onde as teclas elas têm a função de pinçar a corda. Tá? Mas também, com o tempo, essas peças foram transportadas, ou fizeram parte agora do repertório do piano, que é um instrumento posterior ao cravo. Tá? Então, ela vai estar tocando aqui 2 minuetos, o minueto número 1 e o minueto número 2. Tá? São peças maiores e peças mais complexas. Tá? Então, Ágata, minueto número 1.
Ok, muito bom. Então, como vocês podem ver, o grau de dificuldade é um pouco mais elevado. A gente demorou algum tempo para conseguir deixar essa peça pronta. Igualmente a próxima, né? Nós vamos estar finalizando o recital agora com o minueto número 3, né? E eu queria, antes da gente finalizar, chamar aqui a Cássia para falar algumas palavrinhas aqui a respeito do projeto. Você pode? Pode. Então vamos fazer assim, a Agatha vai tocar a última peça e no final a Cássia dá algumas palavrinhas aqui para nós. Então, minueto número 3, uma peça maior do que o minueto número 1 e com um grau um pouquinho mais elevado. Ok. Parabéns. Queridos, nós acabamos de assistir aqui o recital, o primeiro recital da Ágata. Está aqui na frente, tocando para um público, não é fácil. Eu desafio qualquer um, qualquer um. Não existe um ser humano que não tenha dificuldade em vir para cá. E eu não estou falando de quem está iniciando, não. Eu estou falando de pessoas profissionais. Eu estou falando de gente que é acostumada a fazer esse tipo de trabalho e, ainda assim, o nervosismo bate lá um pouquinho. Uma coisa é você estar com um grupo, tocando, com 5, 10 pessoas, 15 pessoas. O caso da orquestra, com 30, 50 músicos. Agora, você tocar sozinho é outra situação totalmente diferente. Então, Ágata, parabéns pelo seu primeiro recital. Foi muito bom. Eu estou muito orgulhoso. Acho que a mamãe também está muito orgulhosa, tá? Meus parentes. Então, mais uma salva de palmas, por favor. Amém. Cássia, por favor. Queria cumprimentar a todos com boa noite, a paz do Senhor. Eu já estou tremendo só de falar, imagine a Ágata, tadinha.
eu não podia deixar de dizer, né, vamos aproveitar a oportunidade e dizer que a Ágata foi inspirada aqui dentro da igreja, né, pela Thalita. Foi inspirada pela Thalita. E hoje a gente estava conversando, né, que daqui uns dias talvez ela seja a inspiração de outras pessoas. E lembro, Ulisses, quando a gente começou, quando ela se deparou com aquele primeiro momento que foi a parte teórica, partitura, ela quis pular fora na hora. Foi difícil manter com ela aqui. Inclusive, eu vim, nós ficamos juntas, passamos pelo processo da partitura juntas, mas a minha missão maior realmente era que ela continuasse firme. E nós conseguimos. E eu quero parabenizar a Ágata. Parabéns. Eu, seus irmãos, toda a nossa família, estamos muito orgulhosos de você, tá? E vamos agradecer a Ulisses, né? Ulisses, sem palavras, com o seu comprometimento, sabe, com o seu carinho, com a sua paciência, com a sua compreensão, que Deus possa te retribuir muito, sempre. Muito agradecida. E aqui está o fruto do nosso esforço em conjunto, graças a Deus. E creio que é só o começo. Amém? É isso. E para encerrar, queria convidar vocês para a gente ir ali atrás, finalizar com um lanchinho. Ok? E é isso.